além de bacharelado, mestrado e especialização na USP. Fabiana também possui certificação de ESG na Berkeley Law Executive Education e PMD pela IESE Business School. A ideia aqui é nós conhecermos um pouquinho dessa história do processo de relato de sustentabilidade, GRI. A Bridge 3, né, como acredito que a maioria aqui sabe, oferece cursos certificados pela Global Reporting Initiative. Nós acreditamos muito que a GRI é um caminho que oferece um sistema de gestão, né, para fazer essa jornada de transformação nas organizações. E, nesse sentido, Fabi, a gente queria te fazer a primeira pergunta. Qual a importância, né, do tema ESG para uma companhia como a Hidrovias? A importância é total, né, Dani? Assim, a gente olha mais para além do ESG, a gente olha para a gestão em sustentabilidade na Hidrovias como uma peça fundamental do nosso negócio, né? A Hidrovias, ela nasce já de um modal muito sustentável, a hora em que se propõe a transportar granel sólido com muita eficiência em grandes quantidades pelos rios da Amazônia brasileira e pela hidrovia Paraná-Paraguai. Então, essa lógica de transportar com uma quantidade muito maior e com uma eficiência muito maior do que se faria pelo modal rodoviário ou ferroviário, por uma via de transporte que já existe, então eu não preciso rasgar um bioma para colocar uma infraestrutura de transporte, um empreendimento linear, já faz da Hidrovias um modal muito sustentável. E olhando para essa história e honrando um pouco essa história, a gente entendeu que era hora de primeiro contar essa história, né, de uma maneira clara para todo mundo entender. E por que eu digo que é hora de contar a história, né? Como você comentou, a gente fez o primeiro relato de sustentabilidade 21 ano 20, e nós fizemos o nosso IPO em setembro de 20. Então, é um momento muito especial para a companhia em que você passa a ter uma exposição muito diferente, né? Então, aquilo que a gente fazia dentro da companhia, a gente passa a precisar contar, a querer contar, e aí, honrando um pouco essa história, a gente olha para isso e fala, ok, nascemos de um modal sustentável, temos uma emissão de carbono equivalente 3 vezes menor do que o modal ferroviário, do que o modal rodoviário, mas o que mais a gente tem que fazer, o que mais nos cabe como ator na sociedade, atuando na Amazônia, atuando no Pantanal, no Chaco Paraguaio, descendo pela hidrovia Paraná-Paraguai, atuando no Porto de Santos. Então, é um pouco nisso que a gente se pauta. A gente, a hora que abre o capital, também abre um pouco uma porta de comunicação com a sociedade, né? E, de maneira análoga, abre uma porta para que a sociedade nos cobre. E o GRI, ele é essa ferramenta fundamental para que a gente faça essa prestação de contas, né? Exato, é uma forma de vocês darem transparência para todos os stakeholders, né? É isso. Com certeza. E, nesse sentido, também você pode contar um pouco como ou como foi esse trabalho de também comprometer todos os níveis da companhia com essa estratégia ESG, que vocês também realizaram todo um trabalho, né, de planejamento estratégico para ser incorporado nesse processo de relato que foi contado no primeiro relatório? Foi um processo super desafiador, porque, como empresa de capital fechado, nós não éramos uma empresa acostumada à exposição que traz um relato de sustentabilidade, né? Então, assim, a hora que se colocou, primeiro, a hora que se coloca a decisão de se fazer gestão em sustentabilidade como parte do negócio, a gente passa a olhar para o negócio numa lógica de muito longo prazo, que é diferente do planejamento clássico, né, de anual ou quinquenal, enfim, a gente passa a olhar para o negócio a muito longo prazo. Analogamente, a gente passa a olhar para o negócio e passa a olhar para os nossos colaboradores e explicar para eles que, claro, é fundamental que a gente tenha a medição do resultado do quarter do ano, do bottom line do fim do ano, mas que a gente tenha um olhar diferente, que a gente suba esse olhar de análise
para fazer uma avaliação a longo prazo da companhia, pensando, sim, na gestão em sustentabilidade, olhando aqui sustentabilidade como perenidade do negócio, no fim das contas, né? Então, houve um processo muito grande de engajamento dos colaboradores, e aí aconteceu uma coisa que foi muito interessante, né? São dois processos de engajamento, no nosso caso, aconteceram duas coisas simultâneas. Houve um processo de engajamento da alta liderança, e houve um processo de engajamento dos colaboradores. E, em dado momento, passou-se a ter uma demanda dos colaboradores. Então, a gente começou a perceber que a gestão em sustentabilidade, ela trazia propósito para os nossos colaboradores, ela trazia atração de talentos, e ela trazia também uma cobrança interna e uma grande responsabilidade para nós, que somos diretores da companhia. Então, em algum momento, passamos também a ser cobrados pelo como é que não vai ser transparente, não vai ser transparente, e a construção do relato de sustentabilidade, do primeiro relato, além deste desafio de, entre aspas, expor a companhia publicamente, teve o desafio de compilar dados que nós não éramos habituados a compilar, porque não era da nossa natureza, como companhia privada, parar e olhar para esses temas todos os anos. Então, houve também esse esforço, e aí, de novo, um grande engajamento da companhia para compilar os dados que geraram o nosso primeiro relato de sustentabilidade. Então, quando ele saiu, foi motivo de muito orgulho, porque deu muito trabalho para fazer, né? E, assim, ele tem o relato de sustentabilidade, ele é uma ferramenta poderosa, porque ele te faz olhar para dentro como companhia, né? Ele te faz analisar outras métricas, além de analisar as métricas financeiras do negócio. E isso é muito poderoso, né? Para a gente entender quem a gente é como companhia, aonde a gente está nessa jornada, o que a gente pode prometer para a sociedade, que a gente tem condição de cumprir, porque a gente convida a sociedade a nos cobrar, então o que a gente pode prometer, o que é desafiador suficiente para a gente nessa jornada, e com muita humildade de dizer que estamos começando a jornada, é o primeiro relato, né? É o primeiro capítulo de uma história que a gente está construindo. Então, foi um processo bastante desafiador, assim, foi de muito aprendizado. Interessante você falar dessa pressão depois que veio, né, de baixo para cima, que mostra, eu acho que também essa disseminação da cultura, né, a partir desse posto, né, muito bacana essa visão, porque é super importante, né? A partir daí, eu acho que vai fluir muito mais aqui agora, a partir do segundo relatório, vamos dizer, e essa jornada que vocês iniciaram. E, assim, você, além de diretora de sustentabilidade, você é membro do Comitê de Sustentabilidade, né? E você, nesse papel, você faz essa interlocução entre o conselho e o executivo, né, da companhia. Você pode falar um pouquinho sobre esse papel que você cumpre, além de você levar essa mensagem da estratégia, que outros papéis você precisa cumprir nesse sentido, porque a gente sabe, né, o quão importante é esse papel do Comitê de Sustentabilidade para fazer essa interlocução e instituir todos esses processos, para que esses processos realmente eles sejam independentes até de uma pessoa, né? Porque eles fiquem realmente, façam parte, né, do dia a dia da companhia. Eu acho que tem, eu gosto de dizer que sustentabilidade é uma área profundamente transversal na companhia, né? Então, eu tenho várias camisetas que eu visto. Eu tenho a camiseta de engajar, né? Engajar os meus colaboradores, engajar os meus colegas. Eu tenho a camiseta de educar, de trazer informação, por vezes muito nova, né? Porque a gente, quando começa a trazer temas de sustentabilidade para uma companhia que está começando a sua jornada, você traz um olhar, uma perspectiva de negócio muito diferente, né? Que pode ser muito chocante num primeiro momento, pode ser muito diferente do que se faz habitualmente. Então, tem um pouco esse papel de educar, tem um papel muito importante de prestar conta, né, para a sociedade, e aí tem o papel fundamental da gente conversar com o conselho, né? É fundamental que a gente tenha a estratégia de sustentabilidade da companhia
muito fluida na voz do conselho, porque, ao fim e ao cabo, o conselho e o CEO da companhia são aqueles que vão trazer essa estratégia para o mercado e que vão contar para o mercado essa história, né? E eles são figuras muito importantes porque, no fim das contas, a gente está falando aqui de olhar para risco socioambiental, de olhar para o relacionamento com partes interessadas, de olhar para fatores, de olhar para a mudança do clima, para risco climático. A gente está falando de fatores que, no fim das contas, afetam o negócio. Então, a gente toca diretamente num tema muito sensível, que é o risco, que é o dever fiduciário. Então, como responsável pela área de sustentabilidade na companhia, como participante do comitê de sustentabilidade, a minha função primordial é dar conforto para o conselho de que esses riscos ao negócio estão sendo adequadamente endereçados, de um lado, e de outro, dar conforto para que o conselho conte essa história para fora, conte essa história para o mercado com muita transparência e com muita clareza, para que tenha segurança para falar disso com muita transparência e com muita clareza. Então, eu costumo brincar, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, e eu estava falando que a gente tem um pouco o papel de tradutor, né? De trazer esses temas todos e de fazer essa costura de um negócio que pode parecer muito árido, né? Sustentabilidade é um tema muito amplo. E fazer essa costura e traduzir isso para a linguagem do mercado, para a estratégia de negócio, para que quem se responsabiliza, de fato, pela governança da companhia, né? Para que o nosso CEO e para que o nosso conselho de administração consigam trazer isso de uma maneira muito tranquila, para que tenham segurança nessa fala, para que possam falar da Hidrovias com segurança e, por que não, com certo orgulho, né? Afinal, a gente tem de verdade orgulho do trabalho que a gente está fazendo e a gente quer que o nosso conselho transpareça isso. Então, tem várias blusas que a gente costuma usar aí, várias camisas que a gente usa, desde o engajamento dos nossos colaboradores até fazer um pouco essa tradução dessa conversa, que é também a função que a gente exerce conversando com os investidores, né? Eu sempre comento que eu sempre me surpreendo com o grau de profundidade dos questionamentos que eu recebo dos investidores, né? Que tem especialistas em povos indígenas da Amazônia, que tem especialistas na vegetação do Chaco Paraguaio. Assim, eu recebo questionamentos de fundos de investimento de um nível de profundidade que eu não esperava vir de uma instituição financeira. Então, tem um pouco esse papel também de traduzir e de dar conforto para o investidor, né? No fim das contas, é isso. O investidor que está apostando numa companhia que tem um portfólio ESG quer ter conforto de que ele está investindo numa companhia que, de fato, está cumprindo o que está falando, né? Que tem uma jornada clara. Então, eu acho que um pouco nesse sentido também. Excelente, né? Um papel crucial, né? E bom ouvir que os investidores estão cada vez mais preparados também, né? Estão muito Conversar. preparados, muito. Que bom, é bom ouvir isso. Agora, entrando um pouco mais no processo de relato, né? Só para mencionar uma parte importante, que é o chamado coração do relatório, é a materialidade, né? E uma companhia tão grande como a Hidrovias, com tantos desafios, né? Eu queria só que você contasse um pouquinho como foi priorizar, né, os temas mais importantes que fazem parte hoje da materialidade, que novamente, provavelmente vocês vão fazer uma revisão, pelo menos agora para 22, como foi chegar nesses temas mais prioritários, esse processo. Eu acho que tem duas coisas importantes para falar aqui. Tem uma primeira questão que é, como companhia fechada, virando companhia de capital aberto, a gente não era habituado a perguntar para os nossos stakeholders. E o processo de construção da materialidade, ele passa necessariamente por você perguntar para os seus stakeholders o que eles percebem como temas materiais no seu negócio, né? Então, houve primeiro esse exercício de lidar um pouco com essa timidez corporativa, digamos assim, e de entender que era importante, muito importante, perguntar para esse stakeholder como ele nos percebia e o que ele percebia como temas materiais no nosso negócio. A gente saiu, obviamente, com uma lista muito grande, né? E aí a gente fez um trabalho de concentrar isso
em temas que, de alguma maneira, casavam com o compromisso sustentável que a gente havia construído na companhia. E por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que a gente olhou todos os temas que vieram como temas materiais, eles já estavam refletidos no que a gente construiu dentro da matriz de compromisso sustentável da companhia. Então, para garantir, de novo, o alinhamento entre o que eu estou comprometendo com a sociedade, o que eu estou tratando dentro dos riscos da companhia e o que eu estou tratando dentro do compromisso sustentável, a gente fez essa categorização de maneira que a gente mantivesse, de alguma maneira, os mesmos grupos estratégicos, digamos assim, os mesmos focos estratégicos. Então, foi um exercício muito interessante, porque, no final das contas, a construção da materialidade da estratégia de sustentabilidade da companhia coincidiu em grande parte com o que os stakeholders estavam nos apontando que eram os temas materiais do nosso negócio. E foi muito legal de ver isso, né? Porque a gente olhou e falou, puxa, a gente está indo no caminho certo, né? A gente está indo no caminho certo de construir essa história e de fazer essa gestão, e isso conversa também com a sociedade que acolhe o nosso trabalho, seja na cadeia de valor, seja como colaborador, seja como gente que vive em torno da nossa operação, seja como investidor. Então, foi muito legal esse processo, assim, foi muito interessante, né? Esse exercício de perguntar, de ter a coragem de perguntar e de ver que, de verdade, a gente está indo no caminho certo porque as coisas muito se casaram, né? Foi bem interessante esse processo. Realmente, né? E você comentou um pouco antes, né, de como foi complexo, né? E uma primeira vez captar todos esses indicadores que depois da materialidade, né, foram levantados todos os indicadores. Nesse sentido, você acha que esse processo todo ajuda também a impulsionar as metas, né, ESG, né, todas essas metas que foram estabelecidas, e agora que teve essa primeira vez, que foi, né, realmente bem difícil de captar os indicadores, que agora eu acho que as pessoas também, já tendo também essa motivação maior de propósito da empresa, isso vai ajudar também a impulsionar mais essas questões relacionadas à estratégia ESG. Vai, super vai. Assim, você lembra, a gente conversava quando estava construindo o relato, que eu falava, as pessoas vão de fato entender o que a gente está fazendo a hora que elas verem o produto na mão, né? A hora que elas verem o relato e falar, era isso que a gente estava fazendo, e dá um baita orgulho, porque é um baita relatório, né? Que conta muita coisa, que congrega muita informação de coisas muito legais que a companhia fazia e nunca havia pensado para colocar no mesmo conjunto de dados, né? Por outro lado, existe um fator muito importante, que é a hora que você coloca o relato de sustentabilidade como informação pública, você passa a alimentar de maneira muito importante as agências de rating. Então, não é só o processo de fazer o relato para prestar conta para a sociedade, é um conjunto muito robusto de dados que alimentam a pontuação da companhia nos ratings ESG, né? Da Sustainalytics, da MSCI, da Fitch, todas essas agências que fazem o rating das companhias. Eles olham dados públicos, basicamente. Então, assim, quanto mais robusto for este documento, mais consistente vai ser a minha pontuação nesses ratings, que são a primeira informação que os fundos olham antes de pensar em fazer um investimento com foco em ESG, um investimento verde, numa companhia. Então, existe uma cadeia de benefícios e de resultados importantes, para além da gente olhar com orgulho para aquele produto e falar, puxa, quanta coisa legal que a gente faz como companhia, né? Tem esse fator interno de propósito, de orgulho, de motivação, mas tem benefícios muito claros do ponto de vista financeiro para a companhia, né? Assim, a hora que você começa a dar dado público, você melhora o seu rating, você vai ser questionado, você atrai gente para olhar para aquele documento e falar, quero saber mais, me conta mais sobre isso. Então, tem benefícios muito claros, e isso se reflete, claro, na percepção da companhia e no cuidado que ela passa a ter com esses índices. Deixa de ser um negócio que você entrega lá para o povo da sustentabilidade que está perguntando um monte de coisa, para ser uma informação importante, para virar uma métrica de variável
no fim do ano, para virar uma métrica de desempenho importante para a companhia, né? E a gente passa a ser medido não só pelo desempenho interno, mas ser medido pelo desempenho externamente. Então, tem uma cadeia de fatores aí de benefícios, né? Que trazem a importância de ter esses indicadores, de olhar para esses dados com o devido cuidado. Você falou também que do IPO, né, que a Hidrovias fez em 2020, e o fato, né, logicamente, está previsto na regulação, tem o Pratique ou Explique, que as companhias abertas têm que fazer o relatório, mas a Hidrovias, ela se adiantou, né, eu acho, nesse processo, porque a partir de janeiro, devido a resolução 59, que vai ser exigida a partir de janeiro, vai tornar mais difícil ainda o explique, né? Sim. Então, vocês já fazem um relato, já fazem inventário de emissões, foram integrados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são basicamente as exigências maiores em relação ao ESG, né? Então, eu acho que é bem interessante, eu acho que vocês estão preparados, então, para avançar ainda mais nessa agenda, né, integral, fazer um relato integrado, ou avançar mais ainda e ser, vamos dizer, impulsionadores aí nesse mercado para servir como exemplo, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que... Desculpa, pode falar. Não, pode comentar. Eu acho que Depois o atendimento à resolução da CVM, ele traz um ponto fundamental de governança para essa questão toda, né? Quer dizer, não basta você dizer que faz, você tem que, de fato, mostrar que faz, ou contar por que não está fazendo e ter uma boa explicação para isso, né? E aí, a gente vê com muito bons olhos isso dentro da companhia, porque isso fortalece a governança interna desses temas também, né? Então, olha só, na Hidrovias, a gente tem o tema de sustentabilidade, performance e ESG tratado numa comissão interna, com todos os diretores, que reporta para o CEO, numa comissão de sustentabilidade que reporta para o conselho e que passa para comitê com a vigência da nova resolução. Então, a gente passa a ser obrigado a reportar para a CVM, da mesma forma como reporta a auditoria e outras exigências, a gente passa a ser obrigado a reportar as métricas de sustentabilidade. Então, para a gente é muito importante, porque valoriza o nosso trabalho, primeiro, é muito importante porque traz um direcionador forte para o mercado, né? Então, sim, a gente olha para isso com muito bons olhos e a ideia é partir para um relato integrado, a ideia é partir para transformar, sim, a nossa comissão em comitê, como você está comentando, e seguir com uma governança desses temas cada vez mais sólida, porque ao fim, no fim das contas, é disso que a gente está falando, né? De perenidade do negócio. Então, do olhar cuidadoso para esses temas que impactam, sim, a perenidade do negócio. Serenidade e até você criar valor, né? Criar valor. Sim. Que eu acho que prosperar de forma sustentável, né? Que é o que a gente precisa, com certeza, né? Uma pergunta que eu queria também te fazer a cadeia de valor também da Hidrovias, ela é bem complexa, né? Porque vocês exportam, né? Importam também insumos. Como que você vê o papel da Hidrovias nessa cadeia de valor, principalmente de fornecimento, de distribuição, como impulsionador dessa agenda? A gente tem uma posição muito interessante nessa cadeia, né? Porque eu transporto grãos, minério, fertilizantes, celulose. Então, assim, eu estou bem no meio de uma cadeia de transporte de produtos que podem ser percebidos ou não, dependendo do olhar, como produtos que são profundamente impactantes ao meio ambiente, né? E que estão sendo questionados do ponto de vista da sua pegada de carbono, do seu impacto ambiental, pelos clientes dos meus clientes, né? Por aqueles que compram o produto dos meus clientes na Europa e nos Estados Unidos, principalmente. Então, a gente se vê numa posição muito interessante na medida em que a gente pode contribuir para descarbonizar a cadeia logística desses clientes e na medida em que, trazendo práticas de sustentabilidade
para a discussão, para a conversa, a gente consegue ter um protagonismo e um poder de influência nesses clientes. Então, quando eu olho para a cadeia de logística, por exemplo, de grãos, eu olho para conversar com os meus clientes, que são as traders, no sentido de falar, olha, o ideal é que se transporte preferencialmente soja e milho produzidos em área que respeitam a moratória da soja no Brasil, por exemplo. Então, a gente começa a ter uma posição de influência nessa conversa a partir do momento em que eu também ofereço uma vantagem para esse cliente, porque, no fim das contas, eu estou descarbonizando um produto cujo preço de carbono vai ser taxado na Europa futuramente. Então, a gente está numa posição muito interessante de vantagem de negócio, de oportunidade de negócio. Isso é uma coisa que a gente coloca muito dentro da Hidrovias, né? Fazer gestão em sustentabilidade é fundamentalmente uma oportunidade de negócio muito importante. Uma oportunidade de negócio gigante para o nosso business, né? Na perna de cadeia de valor de fornecedor, a gente tem um olhar bem interessante, porque a gente tem 3 grupos de fornecedores principais, né? Eu tenho aqueles muito grandes, o motor, o estaleiro que faz nos barcos, enfim, que são empresas muito consolidadas para as quais eu posso dar uma lista de critérios e pedir a evidência do atendimento. Aí eu tenho aquele aquele extrato mediano, que são empresas regionais muito fortes, que têm negócios muito sólidos, negócios familiares, muitas vezes, no Brasil ou aqui no Paraguai, negócios muito sólidos, que são muito competentes no negócio que exercem, no produto que oferecem, mas que, por vezes, nunca olharam para uma gestão em sustentabilidade porque estavam preocupados em olhar para o negócio. Para esses, a gente tem um olhar muito de parceria, de trazer essa conversa junto, de pegar na mão desse fornecedor e falar, olha, vamos olhar aqui para outras questões, além do seu negócio, do seu core business em si, porque isso gera valor compartilhado, isso me interessa, isso te interessa porque isso gera valor para você oferecer para outros potenciais clientes. E daí a gente tem aqueles fornecedores locais muito pequenos, nos quais para os quais a gente tem um olhar muito casado com o compromisso de desenvolvimento local e humano, porque a hora que eu desenvolvo, eu tenho fornecedores que às vezes não sabem como fazer uma nota fiscal, ou que não conseguem me dar um recibo. Esse fornecedor, eu consigo desenvolver de tal maneira que ele possa prestar serviço para mim, para qualquer outro dos players da região onde eu estou instalada, e eu atuo imediatamente num pilar fundamental que é a geração de emprego e renda na região onde eu atuo. Então, a gente olha com muito cuidado, a gente se vê numa posição muito interessante na nossa cadeia de valor, tanto do ponto de vista de influenciar o meu cliente, de ter uma oportunidade de negócio importante ao descarbonizar a cadeia desse cliente, quanto de influenciar a minha cadeia de valor de fornecedores, seja para que prestem um serviço melhor para mim, seja para que consigam se desenvolver de maneira a desenvolver o território onde eles estão atuando, e aí, consequentemente, desenvolver o território onde a Hidrovias atua. Então, é uma rede, né? É um ecossistema de negócio que a gente olha com esse olhar de sustentabilidade e de longevidade, porque gerando valor compartilhado e trazendo essas parcerias, eu também consigo ter relações de confiança e de longo prazo com esses fornecedores, né, e com esses clientes. Então, é um jeito muito legal de olhar para esse ecossistema, do ponto de vista de vantagem para o negócio. É bem bacana, é um ecossistema mesmo, uma forma muito interessante de enxergar, e essa questão de oferecer para os clientes a possibilidade de descarbonizar a cadeia deles é uma vantagem muito grande, né? Uma oportunidade de negócio muito interessante, realmente, né? E o que você podia falar das perspectivas aí para os próximos anos, antes da gente abrir para as perguntas aqui da nossa plateia? Bom, a gente tem um compromisso sustentável que se renova a cada 5 anos, né? E a gente gosta muito de falar na Hidrovias que a gente tem uma jornada que está só começando. Então, a gente começa esse primeiro quinquênio de compromissos sustentáveis com metas para 22, 23, 23, 24 e 25, a gente recombina essas metas, olhando, então, para alguns direcionadores que são fundamentais para a companhia. Então, a companhia quer ser carbono neutro até 2030. A companhia quer
ter um reconhecimento da real parceria das comunidades que acolhem o seu trabalho. Então, assim, a gente quer, de fato, ser percebido como um parceiro. Isso não quer dizer que eu sempre vou receber opiniões positivas ou que eu nunca vou ser criticada. Isso quer dizer que eu tenho uma relação aberta e transparente de parceria com as comunidades em que a gente atua. A gente quer olhar para o desenvolvimento local e humano de uma maneira importante, então, trazendo geração de emprego e renda, trazendo educação, né, trazendo organização para esses territórios, né? A gente entende que educação é o pilar fundamental para trabalhar todos esses pontos. E educação conversa muito com a nossa questão, por exemplo, de capacitação do colaborador, de diversidade e inclusão. Não adianta eu ficar falando que eu não tenho na região onde eu atuo pessoas capacitadas para contratar, ou mulheres capacitadas para eu contratar, ou negros capacitados para eu contratar. Se de fato eu não tenho, eu preciso educar. Eu preciso criar esta capacitação. E a hora que se cria essa capacitação, se cria a capacitação para um mercado de trabalho que é muito pujante, que existe nas regiões em que a gente atua. Então, de novo, a gente olha para capacitar para hidrovias, mas para as outras operadoras de navegação que existem na hidrovia, tanto no norte quanto no sul. A gente tem uma ambição, e a gente gosta muito de falar que a Hidrovias, ela nasceu de um compromisso de fazer logística com ética na América do Sul. E a gente gosta muito de falar dentro da companhia que a nossa ambição para esse compromisso é o transbordar, né? Transbordar esse comportamento ético que é tão forte, que traz tanto orgulho dos nossos colaboradores, para as relações com a comunidade, com os fornecedores, com os familiares, levar isso para fora e levar isso para a sociedade de uma maneira muito importante, né? A gente tem um compromisso de restaurar os ambientes em que a gente atua, e essa é uma ambição muito grande, né? Quando você olha para um território, por exemplo, que é desprovido de estruturas de saneamento para a gestão de resíduos, o que é o restaurar, né? A hora que você começa a reduzir a geração de resíduo de uma maneira importante, você já permite uma restauração desse ecossistema, para que depois, lá na frente, você consiga, assim, ter metas muito ambiciosas de restauração. Então, é um pouco nessa lógica que a gente atua, Dani, olhando, a gente tem ambições muito claras, e a gente reconhece também a nossa humildade de que a gente está começando essa jornada. Então, eu faço uma brincadeira dentro da companhia de que a gente tem que saber que planeta que a gente tem que chegar para saber que foguete que a gente está construindo. E a gente sabe muito claramente onde a gente quer chegar. E a gente está construindo o nosso foguete. A cada 5 anos ele ganha mais peças, e eu não tenho dúvida de que vai ser uma jornada muito consistente. Essa é uma preocupação que a gente tem, de ser transparente e de ser consistente. Então, isso é um pouco da nossa perspectiva de futuro, aí olhando para 2025 e 2030, que são os próximos 5 anos aí de construção de metas que a gente tem. Muito bacana. Muito bom ouvir, saber que é uma companhia brasileira, né, que foi criada até para ser um exemplo, né, daqui para fora, né? E somos uma companhia muito jovem, né? Eu acho importante falar isso, porque criar metas de sustentabilidade, trazer uma gestão sustentável para o negócio parece uma coisa muito distante, que você olha e fala, nossa, fulano fez, cicrano fez, mas fulano tem 100 anos de empresa, o outro tem 80 anos de empresa. De novo, é uma jornada, tem que começar, né? O começo, ele não é simples, ele implica numa série de desafios que você tem que vencer para trazer esse olhar para o negócio, mas a hora que você traz esse olhar para o negócio, ele é um olhar de tantas possibilidades e de tantas oportunidades, né? Ele traz um propósito tão grande para os seus colaboradores que fica mais fácil essa jornada, especialmente porque ela é compartilhada, ela é transversal, né? E, de novo, somos uma empresa de 12 para 13 anos, somos muito jovens, né? E a gente tem muito orgulho da trajetória que a gente está construindo. Foi muito importante você trazer essa fala, porque a maioria tem essa grande dúvida, né? Como começar, né? Por onde começar? Mas é uma jornada mesmo, é dar o primeiro passo. E é necessário mesmo juntar forças, né? Ninguém faz na sustentabilidade nada sozinho, né? A gente precisa realmente juntar forças, né? Não só dentro da própria companhia, mas contar aí com os stakeholders, como você falou, né? Com a comunidade, com
fornecedores, clientes, e os seus stakeholders como um todo, né? Então, vamos ver aqui se as pessoas que estão assistindo têm alguma pergunta para fazer. Tem aqui um elogio da Mariana Kurtz, elogiando, dando os parabéns pelo primeiro relato, comprometimento com transparência. Quanto mais acessíveis os dados, mais facilmente os robôs captarem as informações dos documentos públicos, né, permitindo esse score mais de acordo com a realidade da companhia. Obrigada, Mariana, pelos seus comentários. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos aqui abertos agora para perguntas da nossa plateia. Bom saber que você está aí no Paraguai e agradecemos a sua disponibilidade de atender o pedido de participação aqui no webinar. Acho que é muito importante esse exemplo. É um prazer participar, né, Dani? Como eu te falei, a gente tem... Foi muito difícil, não difícil, foi muito desafiador o processo de construir o primeiro relato, né? E a gente tem muito orgulho dele. Então, eu acho que é uma experiência que é importante da gente trazer, porque, de novo, não são só grandes empresas com 100 anos, 50 anos de existência que conseguem fazer isso, né? E a gente conseguiu começar isso muito cedo, muito precocemente na jornada da companhia. Não, com certeza. Não foi fácil, mas realmente foi compensador, né? Tem uma pergunta aqui da Carla. Se existe alguma intenção em não aceitar o transporte de... Vocês fazem algum tipo de rastreamento da origem dos produtos? Se essa seria alguma forma eficiente de incentivar eu acho que talvez foi nesse sentido. A gente não tem como rastrear, Carla, porque o meu cliente são as traders, eu não tenho acesso. Então, pensando, eu imagino que você esteja perguntando isso considerando grãos, né? Eu não tenho acesso às fazendas que estão no pool dos meus clientes. Então, o que a gente faz é exigir por contrato dos meus clientes atendimento à moratória da soja das fazendas das quais eles compram. E a gente agora está num processo de começar a auditar isso e trazer uma conversa muito de alinhamento e de engajamento nesse sentido. Você quer explicar um pouquinho o que seria a moratória da soja, para quem não conhece, Fabi? Sim, a moratória da soja é um compromisso voluntário de plantio de soja em áreas da Amazônia brasileira, respeitando as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente. Então, na Amazônia brasileira, as áreas de plantio elas têm que respeitar 20% de área plantada, 80% de reserva legal, que é uma coisa bastante desafiadora para o produtor rural. Então, a gente vem numa conversa de engajar nossos clientes, e a maioria deles, de fato, é signatário da moratória da soja, para que se transporte grãos que sejam sempre oriundos de áreas que respeitem a limitação da reserva legal e da área de preservação permanente. Lembrando que é um compromisso voluntário, por isso que a gente fala tanto de engajamento e de trazer essa conversa, né? E parece que o Brasil é realmente inovador nesse sentido, né, da questão da reserva legal, em termos até da proporção, né? A gente tem uma combinação muito interessante de uma agricultura muito produtiva, com uma gestão ambiental bastante rigorosa. Então, assim, essa combinação ela faz o produto brasileiro muito especial, né? Porque a gente tem uma produtividade muito alta nas áreas em que se pode plantar. E quando você pensa em áreas que são hoje degradadas, que podem ser convertidas, você tem uma grande quantidade de áreas que podem ser plantadas sem que se faça desmatamento. Eu acho que isso é um grande diferencial da agricultura brasileira. Legal.
Eu não sei se existe certificação nesse sentido, mas acho que só deles serem signatários da moratória da soja já é um tipo de... A moratória da soja, ela não é uma certificação. O que acontece? Quem é signatário, as fazendas signatárias da moratória da soja, elas são auditadas. Então, assim, pese o fato de você não ter uma certificação, ele é um compromisso auditado, ele também não é um compromisso que fica só no papel, mas desconheço algum tipo de certificação nesse sentido. Bacana. Acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui. Nossa, eu não... A Larissa está perguntando metodologia usada para implantar a métrica ISD. Bom, aqui a gente usou a metodologia GRI, né, para o relatório da Hidrovias. Não sei se é isso que você está perguntando, Larissa. Quais as maiores dificuldades encontradas para complementar a agenda ISD, sobretudo com os fornecedores e clientes, e para definir a matriz de materialidade? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso. Eu acho que sim, mas posso falar rapidamente. A gente fez, para definir a materialidade dentro da estratégia de sustentabilidade da companhia, a gente fez um trabalho interno com todos os colaboradores da companhia. Para definir a materialidade para o relato de sustentabilidade, a gente fez o mesmo tipo de trabalho, só que perguntando para todos os stakeholders. Então, a gente conversou com colaboradores, fornecedores, clientes, investidores, para que a gente tivesse um entendimento do que eram os temas materiais do negócio percebidos pelos nossos stakeholders. E como eu comentei, curiosamente, essas informações elas se casaram. Os impactos, né, foram levantados, aí a gente fez a consulta para os stakeholders e fez essa priorização para bater com os temas que já estavam levantados no planejamento estratégico, né? Exato. A Rochelle colocou aqui sobre a questão dos oceanos, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram atrelados também à materialidade, né? Agora, eu não sei se tem alguma coisa relacionada acho que não tem, a não ser lá no norte, né, Fabi, que tem ligação com o mar. Tem duas perguntas aqui, uma perguntando sobre sustentabilidade de terminais portuários, da Carla e a da Rochelle. Eu vou juntar as duas, tá? Tá. Rochelle e Carla, a gente tem uma operação portuária em Santos que começou agora, a gente tem um arrendamento portuário que a gente assumiu em 20, ele operou por 6 meses, mais aproximadamente, ficou fechado para a reforma, a gente reformou, ele é um terminal que movimenta fertilizante, amoniado e sal, ele está retomando as operações agora, e aí, basicamente, assim, o nosso trabalho ali é de apoio portuário, carregamento e descarregamento estiva, né? Carregamento e descarregamento de navios e transporte do armazenamento do produto para os nossos clientes. A gente está olhando para a matriz de materialidade de Santos com mais cuidado agora, porque a gente começou a trabalhar, mas o nosso foco ali, falando especificamente de Porto de Santos, é trabalhar junto com os outros players da região para que a gente tenha esforços concentrados em termos de conservação e em termos de desenvolvimento local e humano. Para trazer um pouco essa conversa para uma lógica de que um grande investimento dirigido para uma materialidade que seja comum a todas as operações faz mais sentido do que vários pequenos investimentos, sei lá, por exemplo, todo mundo fazendo programa de educação ambiental para o mesmo grupo de pescadores, que não aguentam mais olhar para a nossa cara, porque a gente está lá fazendo a mesma coisa todo mundo. Do ponto de vista dos outros terminais portuários, eu tenho outros 2 terminais portuários, um em Barcarena e um em Itaituba. A gente tem todas as ações de monitoramento de fauna, de biota aquática, de fauna marinha aquática, de gestão ambiental para as operações, mas tem um ponto que eu acho interessante, que é assim, a gente agora na Hidrovias está começando a operar com o que a gente chama de supercomboio. É um comboio que transporta, ao invés de transportar 26 barcaças, ele transporta 36
numa mesma viagem e com um consumo de combustível cujo aumento é marginal. A hora que você aumenta a eficiência de transporte de carga com menor quantidade de viagens, você reduz um potencial de perturbação da fauna aquática, especialmente falando em mamíferos aquáticos, que é ruído e vibração, porque você faz menos viagens com mais carga. Então, a gente está olhando para isso, e aí a gente deve ter alguns estudos para olhar para isso com mais cuidado, para entender se existe, de fato, a redução disso do ponto de vista da fauna aquática. Mas lembrando que não somos os únicos a navegar nessas regiões. Então, há que se ter, sim, pegando um pouco o gancho da pergunta da Rochelle, uma política de Estado, um olhar para isso do ponto de vista de entender o que são esses impactos cumulativos e como isso pode ser mitigado da melhor maneira. E aí, Hidrovias entrando para fazer sua parte nisso também. Tem vários atores aí, né? Para que isso aconteça. Acho que são essas as perguntas, né? Exato, Rochelle. Todos os rios vão para o mar. Acho que é isso, né? Bom, queria agradecer muito, Fabi, pela sua participação, pelo aprendizado que todos tivemos aqui essa noite com você, pela generosidade do seu conhecimento. Para quem não conseguiu assistir, nós vamos deixar gravado também, para quem quiser também assistir novamente. E desejamos aí muito sucesso na estratégia da Hidrovias nos próximos passos. Sucesso para nós, né, gente? Que sustentabilidade ninguém faz sozinho. Eu agradeço, Dani, pelo convite, foi um prazer participar. E eu estou à disposição se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser conversar, vocês me acham no LinkedIn, enfim, a gente segue esse papo, porque é sempre bom trocar informação com quem está a fim de trabalhar com esse tema. Com certeza. Obrigada a todos que participaram também. E boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Um abraço.